comigo, eu agradeço. O crente descrente é o tema, o crente descrente. Tem como ser um crente descrente? É João primeiro. Evangelho de João, capítulo 20, verso 24 ao 31. Tomé, a incredulidade de Tomé. Evangelho de João, capítulo 20, verso 24 ao 31. Todos abriram? Bem? Então vamos dar início por Mariana, que vai na sequência aqui. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor, mas ele respondeu: Se eu não vir as tuas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. E 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, meu Deus e meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Mariana? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo e Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O crente descrente, o crente incrédulo. É difícil de o crente que não crê, né? O crente que não tem fé. Se você for ver a história de Tomé, Tomé era um dos discípulos que estava com Jesus em vida, acompanhou, conviveu com Jesus, presenciou os milagres, presenciou as curas, presenciou toda a caminhada de Jesus, todos os anúncios dos profetas sobre Jesus. E quando Jesus morre e ressuscita, ele deixa de crer. Ele deixa de acreditar, ele dá um branco nele. É o crente descrente. É o crente que muitas vezes não crê, não tem fé suficiente a ponto de acreditar que o mesmo Cristo que foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Então, há uma cobrança de Jesus, aqui no verso 27, para que não sejamos o que? Incrédulos, mas crentes. Verso 27, depois diz a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulos, mas crente. Então, na verdade, essa descrença, assim podemos dizer, a descrença de Tomé, também pode pairar entre os crentes nos dias de hoje. Muitos já não acreditam na volta de Cristo. Muitos já não acreditam nas promessas do Senhor. Muitos já não acreditam nas promessas do que Cristo de fato falou, anunciou, fez, está fazendo e ainda vai fazer. Então, os anos se passam, os dias se passam, os meses vai e vem, as catástrofes acontecem, as pandemias vêm e vão, vêm outras, e aparecem outras, e o mundo vai caminhando, e o povo a cada dia ficando mais religioso e menos crente. Mais religioso e menos crente. O homem é tendencioso a crer naquilo que vê, naquilo que pode palpar, naquilo que pega. O ser humano, não só o crente em Jesus Cristo, mas os descrentes, os incrédulos, eles têm essa tendência de só acreditar vendo. Eu só acredito vendo. Você já viu essa história dizendo? Já ouviu esse ditado? Eu só acredito se ouviu. Quem já ouviu falar esse ditado aqui? Né? Eu só acredito se ouviu.
Não acredito não. Isso em várias situações, em várias circunstâncias no mundo. Seja na vida familiar, seja na vida financeira, seja na vida espiritual. Então o homem, o ser humano, ele está a cada dia ficando mais descrente. Nos Estados Unidos, um país cristão, o berço mundial de missões, hoje, se você for analisar o perfil dos crentes americanos, eles têm mais tomé do que tem mais tomé do que o Estevão e tantos outros. Podemos citar assim exemplos, né? Mas enfim, não só nos Estados Unidos, como em outros países também, há um ensinar do Estado para que você não creia, para que você vire um ateu. E eu fiquei pensando, o que é o ateísmo? Algumas pessoas dizem que é ateu, certo? Uma vez eu peguei no pé de um cidadão, eu preguei no evangelho para ele, disse, não adianta você pregar o evangelho para mim não, que eu sou ateu. É sério? Você é ateu? Sério. Você não acredita em nada? Não, não acredito em nada. Não creio em nada, não acredito em nada. Não acredito em sério. Eu estava na sorveteria, comércio e sorvete também, e lá tinha uma cadeira, aquelas cadeiras de plástico, né? Se tivesse que irmão fosse beneditar que sentaram, tinha 3 pés. E tinha uma outra cadeira que estava normal, com uns 4 pés. De vez em quando as cadeiras dessa quebra um pé, quebra outro, né? Então ela estava jogada no canto assim para o carro do lixo levar. Aí quando eu vi que ele disse que não acreditava, que era ateu, que não acreditava, não cria, aí eu disse, fala o seguinte, vou pegar uma cadeira para você sentar e a gente conversar. Aí peguei a cadeira com 3 pés, coloquei para ele sentar e coloquei a cadeira boa, coloquei as 2 cadeiras, uma ao lado da outra. Ele afastou a cadeira quebrada e sentou na boa. Aí eu perguntei, por que você sentou nessa cadeira boa? Se eu sentar nessa aqui eu vou cair, então você acredita que essa cadeira pode com você. É claro, se eu não acreditasse, como é que ia sentar nela? Eu disse, então você crê, pelo menos numa cadeira, mas você crê. Então o ser humano não tem como dizer que não crê. Eu gosto de dizer o seguinte, não existe ateu. Não existe ateu. É uma fantasia inventada pelos homens a querer inventar e dizer que Deus não existe. Querer apresentar a criação sem um Criador. Mas na verdade, todos cremos em algo. Seja numa cadeira, seja numa imagem de escultura, como muitos creem, no gesso, como a Bíblia condena as práticas, mas crê. Então o ser humano crê em algo. E você crê em quê? Você crê que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador? Você crê que Jesus veio para dar vida e vida eterna? Você crê em Jesus como diz as Escrituras? Ou você crê em Jesus como o povo diz, ou como a história, muitas vezes histórias distorcidas, apresentam? Hoje em dia, eu já vi, eu estava agora acompanhando um tempo atrás, alguns vídeos, e apareceram alguns vídeos assim, que tem alguns religiosos no Brasil, surgindo novos, que o nome de Jesus não é Jesus não. Não, a gente não pode adorar Jesus não, porque o nome de Jesus, o Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus, pelo menos atrás o nome dele não é Cristo não. Meu amigo, nós, na nossa língua portuguesa, nós conhecemos, na língua portuguesa, Jesus. Quem é Jesus? O Cristo, o Messias, foi enviado por Deus para se doar por nós, para morrer no nosso lugar. Se você for ver na Bíblia, tem vários nomes. Manuel, né? Cristo, Jesus, e tantos outros nomes que é dado a Jesus.
Mas você colocar um nome e condenar os outros nomes, dizendo que o nome de Jesus não é Jesus, vai catar pouquinho. Porque, sinceramente, o povo chegou a um ponto de colocar uma descrença no povo para que o povo se prenda naquele sistema. Entendeu como é? Então, há uma crendice popular que cada um quer fazer um Cristo do seu gosto, do seu jeito, da sua forma, do seu achismo. E muitas vezes utilizando textos bíblicos, ou pegando o texto do original para o português. Temos que entender que temos uma cultura, temos uma língua, que não é o hebraico, não é o aramaico, não é o latim. Nós temos o português, e o português é uma língua difícil. E essa língua, muitas vezes você fala uma palavra, mas Deus é conhecedor a quem adoramos. Jesus, o Filho de Deus, ao Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, a esse que Tomé duvidou que ele tinha morrido e ressuscitado. Aquele que Tomé colocou a mão e viu os cravos na mão. Aquele que morreu e ressuscitou. E não apareceu só para Tomé. Mais de 500 pessoas o viram, o presenciaram. Então Jesus, ninguém matou ele. O Cristo, o Messias, o Emanuel, ele morreu na cruz para dar vida a todo aquele que nele crê. Agora, se você não crê em Jesus, como diz as Escrituras, você vai crer como você quiser, mas você vai estar separado de Deus. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Então, no verso 27, ele depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e ponha no meu lado, onde a lança acertou aqui, em Jesus, e na mão. Põe aqui, veja se não sou eu. Pensava que era um fantasma, pensava que era. Enfim, Jesus ressuscitou, e aquele corpo físico, material, que foi chicoteado, que derramou o sangue até a última gota, saiu a última gota do sangue de Cristo. É tanto que quando o soldado lançou a lança aqui, saiu água. Então, esse Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está hoje à direita de Deus, preparando um lugar para mim e para você. Agora, se tu não crê, é problema teu. Se você não crê, como diz as Escrituras, separado estás de Deus. Agora, esse Cristo que morreu, veio ao mundo, cumpriu o seu ministério, não pecou, mas levou o pecado de toda a humanidade sobre si, para pagar o meu pecado, pagar o teu pecado, pagar o pecado todo. Aí você pode dizer assim: mas se ele pagou o nosso pecado, nós não temos pecado, e a gente depois entrega a vida a Cristo, aí peca? Sim, eu peco. Se eu dizer que eu não peco, eu sou mentiroso. E, infelizmente, vamos pecar até morrer. Chegou uma senhora para mim em Cubati, às 8 horas da manhã, eu já tenho saído para o trabalho. Aí, pastor, o que é que eu faço para parar de pecar? Eu disse: morra. Mas pastor, sim, você quer parar de pecar, então só se morrer. Agora, você não deve viver na prática do pecado. Pecar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, há na verdade o resultado do pecado. Você peca conscientemente, com consciência, sabendo que é pecado, então você não deve pecar. Agora, nós pecamos até mesmo muitas vezes acidentalmente. Nós temos essa natureza decaída. E sabe qual é o resultado de tudo isso? Qual é o pastor que não morre? Qual é o padre que não morre? Qual é o religioso que não morre? Qual é o papa que não morre? Todos morreram. Todos foram passando.
Mas eles não ressuscitaram como Jesus ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. Maomé morreu, mas não ressuscitou. Buda morreu, mas não ressuscitou. Mas Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita de Deus. Venceu a morte. E Ele pode lhe dar vida e vida eterna. Se você crê, como diz as Escrituras. Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu, disse Jesus, porque viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vimos Jesus Cristo sendo crucificado. Nós não estávamos lá 2000 anos atrás. Nós não fazemos parte dessa geração que viu Jesus Cristo sendo crucificado, sendo morto, sendo chicoteado, ressuscitando ao terceiro dia. Nós estamos aqui no século 21 já, né? No século 21. Então, Jesus Cristo, ele apresenta que uma forma do homem crer sem precisar de pegar, palpar. E o crer? O que é o crer? O crer é ter fé. O crer é ter uma fé genuína, como diz as Escrituras. E a fé, que é o crer, ela na verdade, você não pode pegar. Se você tem, dá um exemplo aqui, você tem uma imagem de escultura em casa, ou tem uma imagem de uma escultura, seja de Maria, de Jesus, e eu não sei quem você imaginar aí, você se ajoelha, ou você vai àquela imagem, acende uma vela e começa a rezar, dizendo que ali é a sua fé, é a sua crença, é como você crê, você está errado. Não é uma fé bíblica. Não é um crer bíblico. O crer bíblico, Hebreus capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não... Ó, veja bem, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vejam bem, é a prova das coisas que não se veem. Aí Jesus fala para Nicodemos aqui, né? Verso 31. Porque vistes, Tomé, crestes, bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados são, bem felizes, são aqueles que crêem nas Escrituras sem estar lá no primeiro século. Os que viram, alguns duvidaram, como Tomé, mas depois ele creu, como diz as Escrituras. Mas aqui ele dá um exemplo de fé, uma fé verdadeira, uma fé genuína, que é uma fé que você não está vendo, você não está palpando, não está pegando. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Vou dar um exemplo de fé genuína. Uma fé genuína é aquela onde você está num prédio de 20 andares. Eu não estou pedindo para ninguém fazer isso, pelo amor de Deus. Viu? Mas você está num prédio de 20 andares. Aí você vai para a janela do prédio. E ali você crê que Jesus vai lhe pegar. Você crê nisso? Ah, não, pastor, se eu vou me esborrachar todo lá embaixo do 20 andares, imagina, não é só para nada. Você quer ver uma fé genuína também? Jesus no barco, lembra? Quando Pedro, olha a fé verdadeira de Pedro. Quando Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre a água e não se afundou. Mas quando ele viu as ondas, e quando viu, se afundou, salva-me, Senhor, salva-me. Homem de pouca fé. O crer verdadeiro é você ter uma fé genuína em Cristo. O crer verdadeiro, o crer bíblico, é você ter uma fé
pegar, sem apalpar. E a Bíblia dá exemplos aqui, não vou ler tudo, mas aqui ele diz aqui, ó, no verso 2, porque pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda viam de temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo antigo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber e por herança, e saiu sem saber para onde ia. A gente vê cada exemplo de fé na Bíblia, e cada fé genuína e cada fé bíblica, que quando analisamos nossa vida, nós temos muito pouca fé. Se você for ler o Hebreus capítulo 11, é a galeria da fé. É a galeria da fé dos homens antigos que foram alcançados, os heróis da fé, os heróis do crer, como diz as Escrituras. Você tem fé em Cristo? Você crê em Cristo como diz as Escrituras? Ou você crê como diz sua religião? Ou você crê como diz o padre? Ou você crê como diz seu pastor? Ou crê como diz aquele objeto que você adora? Enfim, qual é a sua fé? Em que você crê? Como você crê? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada? É Deus falando? Você crê que aqui é Deus falando? Se você não crê, você está mais perdido que segue em tiroteio. Se você não crê na Bíblia, como diz as Escrituras, se você não crê em Deus, como diz a Escritura, se você não crê no que está aqui, você está perdido. Jesus, quando veio, todo o Velho Testamento já apresentou Jesus. Tomé sabia muito bem, e Tomé era conhecedor da promessa. Tomé era conhecedor também que Cristo viria. E teve um momento que ele creu, teve um momento que ele descreu, teve um momento que ele cria, teve um momento que ele não cria. O crente descrente. E muitas vezes nós também passamos por situações parecidas. Cremos, descremos, acreditamos, desacreditamos e ficamos assim. Quando Cristo voltar, encontrará fé na terra? Eis a questão. Mas o mundo é altamente religioso, sim, parabéns, o mundo é muito religioso. Certo, cada dia vai aumentar mais ainda. Religiosidade não é fé verdadeira, não. Religiosidade não é fé bíblica, não. Mas a fé bíblica, a fé como diz as Escrituras, são poucos que têm. E muitos crentes, ou os que dizem ser crentes, vão se enganar com a volta de Cristo, viu? Vai ficar muito crente nas igrejas. Se acontecer o arrebatamento, não sobe tudo, não. Eu fico pensando assim, acontecendo o arrebatamento no dia de culto. A igreja que tiver 300 membros, 500 membros, quantos crentes sobem, hein? Pensar direitinho, analisando direitinho, acho que sobe alguns e outros ficam. Então, não é porque você faz parte de uma igreja, A ou B ou C, não é porque você é religioso, é porque você tem uma crença que é fé em Cristo, não.
fé genuína em Cristo, verdadeira, é quando o homem se esvazia totalmente de si, reconhece que ele não é nada, que ele é um presto em capuz, que está morrendo na prestação, e que Deus enviou Jesus ao mundo para lhe substituir, lhe dar vida. Aquilo que estava podre, aquilo que estava condenado. Ele dá uma vida nova. Você tem essa fé? Possamos essa noite pensar sobre isso. Em que você crê? Como você crê? Qual a sua fé? Em que está baseada a sua fé? Nos seus atos religiosos, nas suas boas obras, ou no que Cristo fez na cruz? Vamos colocar mais um? 406. Hino 406 do cantor cristão. Eu estava pensando aqui que se alguns irmãos iam correr, ou alguns que nos acompanham iam correr da mensagem, mas graças a Deus, o que começou terminou, continua mesmo de pessoas. Tem outro. Insuportável pregando. Vamos louvar o Senhor. Que delícia Que delícia que em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos, as promessas desfrutar. Cristo já confio em teu nome, em teu poder. Cristo bem amado, faz em mim a fé crescer. Ó que luz é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo já confio em teu nome, em teu poder. Esse Cristo bem amado, faz em mim a fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre nele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo já confio em teu nome, em teu poder. Cristo bem amado, faz em mim a fé crescer. Amém. Amém. Louvado seja Deus. André coloca um amém. Solange Alves também amém. O hino 259 já foi cantado, não é isso? Sim. Então, só temos a louvar e agradecer a Deus por sua participação. Temos mais irmãos chegando. Nós estamos assim no finalzinho. Vamos pedir ao irmão Benedito que separe mais um louvor. E também, passando para você que chegou agora no finalzinho da transmissão, vai ficar compartilhado no meu Facebook. E aí você pode também, depois, acompanhar na íntegra. Bom, você pode acompanhar toda a programação. Também vai estar no YouTube, no Projeto Seidó. Vai lá e participe também no YouTube. Pode ser, ele sempre está falando
sei que tenho crido. Mas Qual número? você- Canta dois de uma vez, canta o 377, 396. Pronto, então vamos lá, louvar esses dois hinos, em seguida a gente encerra, É, né? porque esse aqui está dizendo, né? Mas eu sei quem tenho crido. Amém. E estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Aqui temos uma mensagem final também de Rosália. Ela coloca aqui, amém, abraço a cada uma das irmãs do Carmo Castro, muito bom louvor, louvar o Senhor, amém. Então vamos louvar esses dois hinos, encerrando assim a programação. Então nesse culto. 377. Ok, então. Não sei por que Deus ama, a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo no Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se volto morre os dias até da vida fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se em breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar meu tesouro até o dia final. Amém. E para terminar então, o 396, que se nós não crêssemos, 396. se nós não crêssemos que Jesus Cristo naquela cruz sofreu, Seguir a morreu Cristo. e ressuscitou, seria vã a nossa fé, né? Amém. Você que ainda não fez uma entrega total a Cristo, reflita sobre a mensagem, sobre os louvores que foram entoados e entrega a tua vida a Cristo ainda hoje. Não deite, não durma sem antes tomar essa decisão por Cristo. E você pode fazer isso no seu quarto. Você pode fazer isso agora mesmo, estando aí acompanhando essa live. Salvar o teu pobre pecador. Foi
estamos chegando ao fim de mais um culto. Queremos mandar um abraço especial também a Gilvani Graça, Elisane Guerra, pastor Adriano, também lá no Horizonte, e aos demais irmãos e pastores que estão aí no Ceará. Que Deus abençoe a cada um. Forte abraço a todos. Maria da Penha, amém, a paz de Cristo. Do Carmo Castro, muito bom, o louvor ao Senhor. Solange Alves, amém. André, amém. Vamos assim encerrar, Mariana? Mariana, ora e encerra. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela nossa vida. Agradecemos por estarmos aqui presente, pela mensagem que tem sido edificante para todos. Agradecemos pela nossa saúde, que estamos todos com saúde, em nome de Jesus. Agradeço por tudo de bom que tem acontecido na nossa vida.